E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, a partir do verso 10. Jó 42, verso 10. Muito obrigado, cara. Jó 42, 10. Parabenizar você que decidiu vir num culto de primícia, primeiro culto do ano, assim como a pastora Ivanilde falou. No primeiro culto do ano, você veio e você sairá daqui com a bênção do Senhor. Amém? Levante a sua mão assim. Pai, eu profetizo que esse ano de 2025 será o ano de restituição na vida daqueles que decidiram vir à tua casa no primeiro domingo do ano. Eles estão aqui consagrando o ano deles nesse ano de 2025. Eles vieram aqui, Pai, porque entendem que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. E antes de iniciarmos esse ano, de iniciarmos essa primeira semana de janeiro, essa primeira semana do ano, nós decidimos consagrar ao Senhor nosso domingo e consagrar ao Senhor as nossas vidas. Pai, restitua em dobro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jó 42, 10, a partir do verso 10, né? Alguém lê bem alto o verso 10 e assim sucessivamente. Nós vamos aí ler 7 versículos até o verso 17. Então alguém lê bem alto o verso 10, por favor. Dou, Senhor, a sorte de Jó, quando este violar os seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Verso 11. Verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Verso 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhos. Verso 14. Chamou o nome da primeira Shemira, da outra Kézia, e da terceira Querem. Verso 15. Em toda a terra não se acharam mulheres como povos nas filhas de Jó. Seu pai deu herança em seu filho. Verso 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. E o verso 17. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus. Vamos orar. Tem um momento de oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Lido, ó Deus, aqui em comunhão com os teus irmãos. Pai, nós temos a liberdade de falarmos da tua palavra, de compartilharmos, ó Deus, dos teus feitos, dos teus milagres. E nós somos gratos ao Senhor por isso, por esse ambiente, por esse momento, por esse tempo que o Senhor nos permitiu ter com o Senhor. Pai, que a tua palavra penetre no nosso coração, na nossa mente, nos fortaleça, Pai, e nos mostre e nos revele sempre quem é o Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. E eu, com o tema do nosso ano 2025, sendo um ano de restituição, nós tivemos aí agora, recentemente, uma campanha que falou aí especificamente sobre atos e condições de restituição na vida cristã, ou na vida daquele que confia e crê em Deus. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, totalmente minha, eu acredito que não há um outro personagem bíblico que represente de uma forma tão sobrenatural a palavra restituição como Jó. E eu fiquei observando, né, as mensagens, as ministrações que foram feitas aqui no decorrer, e assim, alguns ministrantes falaram a respeito de Jó, e como isso não foi um tema bem enfatizado, então eu aproveitei e vou trazer esse personagem aqui, até uma condição de não ficar repetitivo, mas eu
Entendo que grande parte da igreja conhece a vida de Jó, e eu tendo essa admiração em relação a esse texto, a esse livro, dentro de um contexto de restituição. Eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos esse tempo e falar a respeito da vida de Jó. Até porque o livro de Jó ele é incluso dentro da Bíblia e ele é tido dentro da Bíblia como um livro poético. E até algum tempo atrás, o livro de Jó havia um questionamento a respeito da existência de Jó, da existência física de Jó. Se ele não poderia ter sido, até inclusive pela forma como ele é escrito, numa condição poética, se Jó realmente existiu na Terra. Porque não há vestígios históricos da existência dele, a não ser os vestígios de tradição oral, ou seja, as tradições que são passadas de geração em geração, de pais para filhos, de histórias contadas de pais para filhos. E Jó é esse personagem em que a tradição oral judaica foi transferida de pai para filho, essa história de Jó. E Moisés foi quem escreveu o livro de Jó, e ele é tido como o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi o primeiro livro escrito por Moisés a partir dessa tradição oral. Então entende-se que Jó tenha existido aqui nessa terra por volta do período de existência dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A referência, inclusive, da existência dele na terra de Uz, traz muito dessa referência e dessa menção em relação a essa região existente na época de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a grande referência bíblica que menciona Jó, e que nós podemos talvez não, e que aí teologicamente nós temos a convicção e a certeza de que ele existiu, está no livro de Ezequiel. Ezequiel, num determinado momento em que ele está fazendo uma exortação ao povo, ele menciona ao povo dizendo o seguinte: olha, se aqui nessa terra, se aqui agora, nessa região, nesses tempos que nós estamos vivendo, existissem Noé, Moisés e Jó, vocês podem ter certeza, Deus não pouparia ninguém a não ser esses três. O resto, todo mundo seria exterminado. Então, o fato do profeta Ezequiel já mencionar a existência de Jó no Velho Testamento, dessa forma, inclusive relacionando a condição dele de fé, traz para nós a confirmação de que Jó foi um homem que existiu aqui nessa terra, e que não só simplesmente é uma tradição, simplesmente para que a fé do povo judeu fosse aumentada por conta dessas situações. Inclusive, Tiago, no capítulo 5, no verso 14, o apóstolo Tiago também menciona Jó, falando a respeito da paciência que Jó teve em passar pelas suas dificuldades e tribulações e aguardar o favor da parte do Senhor. Então nós temos a referência dele no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, diga comigo, Jó existiu. Glória a Deus por isso, né? Enfim, nós lemos aqui o último capítulo de Jó, no nosso texto, lendo aqui no último capítulo, nós fazemos aqui justamente a menção sobre a salvação e a solução final a respeito da vida de Jó. A retribuição da parte de Deus, a restituição que Deus tem, a misericórdia dele alcançando a vida de Jó e o resultado final da vida dele. E no início do livro de Jó, e aí eu abro um parênteses aqui, irmãos, todo aquele que quer viver restituição, quem quer viver restituição aqui nesse ano de 2020, diga graças a Deus. Eu te aconselho que o livro de Jó seja o seu livro desse ano. Você leia ele constantemente. O Espírito Santo de Deus vai falar algo na sua vida a respeito da vida de Jó durante todo esse ano. Amém? Faça isso como um exercício de fé. Tenha o livro de Jó, leia ele pelo menos uma vez esse ano, irmão. São só 42 capítulos. Rapidinho você vai conseguir ler, vai conseguir finalizar ele. Então leia,
e, se possível, sempre releia, sempre tenha ele como uma expectativa de que esse ano você vai construir restituição. E no início do livro, um dos fatos que eu acho muito interessante, eu acho muito bacana, logo no início, Deus está no momento em que ele recebe a visita, e assim a palavra fala, que os filhos de Deus vieram e se apresentaram ao Senhor. E esses filhos de Deus se apresentando ao Senhor, Satanás está lá no meio. E eu sempre achei isso muito interessante. Ou seja, os anjos, a criação celeste vem e se apresenta diante de Deus, e Satanás está lá no meio, também se apresentando. E eu sempre fiquei muito curioso para saber o que Satanás estava fazendo diante de Deus. O que ele estava fazendo ali. E uma das coisas que eu tenho no meu coração, irmãos, é de que todo mundo, todo ser que existe nessa terra, se submete à autoridade de Deus. Se submete e, principalmente, presta conta dos seus atos diante de Deus. Inclusive, Satanás. Presta conta, se reverencia e diz o que estava fazendo. E isso é a pergunta que Deus faz. Onde é que você está vindo? O que você está fazendo? Ele fala, estou vindo rodear a terra. Eu estou rodeando a terra, estou vendo o que está acontecendo por aí. E no diálogo que Deus tem com Satanás, ali no capítulo 1, no verso 8, Deus demonstra uma confiança muito grande na vida de Jó. Capítulo 1, verso 8, tá? Por favor, Raulina. Capítulo 1, verso 8, alguém leia bem alto, por favor. Capítulo 1, Jó, capítulo 1, verso 8. Alguém pode ler? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmãos, que privilégio, hein? Deus fazer uma menção dessa, a seu respeito, a integridade, a retidão e a condição da temência do coração de Deus, de Jó a Deus, a ponto de ser colocado como um exemplo, como um modelo, e Deus fala assim, você está vendo lá? Não tem ninguém na terra igual a ele. Você observou ele? Até porque Deus sabia que havia uma observação a respeito de Satanás em volta dele. Deus fala, você viu? Arranca elogios da parte de Deus, e Deus se demonstra numa confiança muito grande a respeito de Jó. E sabe, irmãos, mesmo Jó, tendo esse perfil, sendo um cristão exemplar, não tendo ninguém igual a ele na terra, Jó sofre perdas. Diga comigo, perdas. A partir dos versos 13 até o capítulo 2, no verso 7, nós percebemos aí uma grande trajetória de perdas na vida de Jó. Com todas as prerrogativas de ser um grande merecedor de todos aqueles bens, de tudo aquilo que ele possuía, tendo a prerrogativa diante de Deus de poder receber todas essas bênçãos, irmão, Jó passa por uma condição de perda terrível. Jó perde a família, Jó perde sua riqueza, ele perde a sua saúde, só não perde a esposa. E falar nisso, vou fazer um parênteses aqui novamente, eu faço 19 anos de casado nessa próxima terça-feira, pastor Ricardo. São 19 anos de casado, ao todo são 27 anos, juntando namoro, noivado, casamento. É uma vida, né? São 27 anos. 19 anos que você esteve no meu casamento, pastor. Você é pastor Ivanildo. Então não sou só eu que sou velho. Há vários irmãos aqui que foram e que também passaram 19 anos, não só na minha vida, mas na sua vida também. Tá? É bom que você saiba disso. Hã? Se passa para um, passa para você também, viu, meu irmão? Se você esteve lá, sinta-se então um pouco mais velho a partir dessa minha fala. Mas nós estamos fazendo 19 anos de casado, graças a Deus, e com certeza foi a maior
e melhor decisão, depois de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, decisão na minha vida. É estar do lado da Raul. Eu não sei como ela aguenta, mas ela tem aguentado todos esses anos, Deus tem sido bom. Amém. E Jó perde todas as coisas, menos a esposa. A esposa, depois nós vamos falar a respeito dessa mulher. Mas sabe, irmãos, viver uma vida de perdas, ou acontecer perdas drásticas ou sistemáticas em algum momento da nossa vida, lendo a história de Jó, sabendo quem é Jó, sabendo quem é aquele que reconhece a integridade de Jó, e mesmo assim ele passa perdas, nós precisamos entender que eu e você também vamos sofrer isso na terra. Posso ouvir um amém? Esse amém é mais tímido, mas pode dizer amém que vai ter. Nós tivemos a oportunidade agora, no fim do ano, nós estamos fazendo um bingo entre família no Natal. Parece que esse negócio virou assim, está todo mundo fazendo isso agora. E nós decidimos fazer isso. Nós fizemos no ano passado, e aí esse ano nós fizemos de novo um bingo lá e sorteamos uns brinquedos. E no ano passado, eu falo ano passado, nós em 2023, quando nós fizemos isso, deu muito problema com as crianças, porque eles haviam ganhado, e aí um ganhou, o outro perdeu, e houve um choro, e assim, enfim, para contornar o problema depois, assim, o que passou com o bingo, a alegria do bingo foi menor do que a dificuldade para poder contornar o problema, porque aí todos queriam ganhar, e são crianças eram crianças entre 12 a 6 anos, então é muito sobrinho, assim, e nós tivemos um grande problema. E aí esse ano minha mãe, meu irmão teve uma grande estratégia, uma grande ideia, falou, não, nós vamos fazer um bingo maior, então todo mundo vai ter a oportunidade de ganhar, vai ser um negócio assim. E resumo da ópera é que só um sobrinho meu ganhou tudo. Ela ganhou tudo, a Micaela, do Richard. E ela, assim, estava naquele dia, várias pessoas cercaram ela pedindo o número da Mega da Virada. Porque acharam que ela, naquele dia, ela tinha algo que estava assim, sobrenatural. E ela ganhou tudo. Ou seja, ela ganhando tudo, uma grande parcela de meninos começou a chorar e ficou muito triste, houve aquele problema. Enfim, minha mãe tomou a seguinte decisão, não vamos fazer isso mais, porque vó é mãe arrependida, né? Vó, o neto não pode chorar, o neto pode machucar, o neto pode passar, não é para passar nada. O filho não, o filho, eu lembro da minha mãe quando era pequeno. Então, o neto já tem outra, e nós falamos assim, e aí eu lembro, eu vi num diálogo, eu e meu irmão, no WhatsApp, no grupo da família, e eu falei assim, mãe, o mais importante nesse bingo é esse momento, porque todos perderam, eles estão percebendo como que acontecem as coisas, um só ganha, e que eles vão viver mais perdas do que vão ganhar. E todos concordaram, todos os meus irmãos concordaram. Minha mãe, eu não participo mais, eu não gosto de ver essas coisas. Mãe, mas isso precisa ser ensinado, isso precisa ser informado, inclusive ao povo de Deus, que só as palavras e os jargões e as palavras de vitória, que você será, e você pisará, e você saltará, e você viverá. Irmãos, haverá perdas na sua vida, haverá perdas na sua casa, haverá situações e momentos que você não vai entender o motivo, mas isso vai acontecer. Mas sabe, quando Jesus fala para os discípulos que o mundo jaz no maligno e que eles seriam perseguidos, Jesus fala, mas não se preocupe porque eu venci o mundo. E eu entrego para você uma palavra de perda, mas eu entrego para você uma palavra da seguinte forma, Jesus venceu o mundo. E Ele vai vencer por você também. Amém? Glória a Deus por isso. Mas sabe o que é importante quando nós perdemos, irmãos? É saber o que nós fazemos com as nossas perdas. Aonde nós relacionamos aquilo que nós perdemos? Aonde nós guardamos isso? No nosso coração, na nossa mente? O que nós fazemos com essas derrotas? O que nós fazemos com esses fracassos? O que nós fazemos com aquilo que nós perdemos? E o grande desafio não é perder, mas é se perder com a perda.
é deixar com que aquilo que foi perdido nos leve também juntos. Esse é o grande desafio. Sabe, porque sempre é importante nós termos a consciência que nós precisamos reiniciar. E aí é a condição do medo. O medo do fracasso, o medo da nova derrota, o medo de perder novamente, sempre vai fazer com que nós venhamos a nos deixar levar juntamente com aquilo que nós perdemos. É vincular o nosso coração e prender o nosso coração e a nossa mente naquilo que se foi. E às vezes pensar, eu não vou conseguir mais, não vai ter mais jeito, eu não dou conta. Olha só esse processo. Foi muito longo para chegar até aqui, e agora tem que voltar tudo novamente. E às vezes o nosso coração, o nosso sonho, a nossa vida vai junto, ela vai embora junto. E sabe, eu tenho um testemunho, eu não queria dar esse testemunho, inclusive, assim, eu tenho uma certa resistência de dar testemunhos em que envolva alguma coisa mais particular na minha vida, assim, mas eu entendo que Deus está movendo o coração, já falou aqui algumas vezes, está incomodando, e eu quero compartilhar. E aí eu vou compartilhar porque o pastor Ricardo fez essa menção aqui na hora que ele subiu no altar. Ele falou, você não é um aluno nota 10, você pode ser um aluno nota 8. E assim, pastor Ricardo, eu na minha vida inteira fui um aluno de 6,5. Está na média. Passa, não passa? Passa. 6,5 passa. E eu estou colocando o meio aí para garantir que eu sou um pouquinho melhor do que o 6, porque até o 6 também garante a aprovação. Mas eu sempre fui um aluno de 6,5. 6,5. E eu fazia o 6º ano, aos 13 anos, 13, 14 anos, eu reprovei. Era a 6ª série. Hoje é o 7º ano, né? Era a 6ª série. Eu reprovei na 6ª série. E eu lembro que eu me reprovei assim, muito bem reprovado. Uma reprovação assim, exemplar, com louvor. E eu me lembro que meu pai foi buscar o meu resultado no colégio. E ele chegou em casa e falou para mim, Sandro, você tomou bomba. E assim, aquilo foi assim, uma descarga elétrica assim, no meu corpo. Eu lembro até hoje, assim, eu estava jogando videogame na sala. E eu não acreditava. Eu falei, não é verdade. E eu fui no colégio, saí de casa, fui no colégio para poder ver o meu nome lá escrito, né, que eu tinha sido reprovado. E eu falei assim, não pode ser, não está certo. E a partir daquele momento, quando eu tive que refazer a 6ª série, eu lembro que antigamente não tinha essa progressão, você tinha que refazer o ano inteiro. E eu fiz no mesmo colégio, na mesma escola, e os alunos, todo mundo tinha passado, só eu. E a minha sala ficava assim, era num 2º andar, todos os alunos de lá me viam quando eu saía da sala. E aí eu tinha uns amigos que apontavam o dedo, ih, bombou, seu burro. E eu ficava olhando e falando, não tem condição. Eu saí da escola, porque eu não aguentava aquilo. E aí, refazendo o 6º ano, eu tive a brilhante ideia de chegar na minha mãe, e ela não está aqui hoje, eu queria compartilhar, eu queria que ela afirmasse. Mas eu tive a brilhante ideia de falar, mãe, eu não vou mais estudar. Eu não quero mais estudar, não é para mim, não gosto, não vou fazer isso mais. E minha mãe, claro, né, como toda mãe, ela falou assim, bom, você só tem opção, ou você estuda ou você trabalha. Eu estou te garantindo a oportunidade de estudar, eu estou sendo muito boa e estou garantindo que você estude sem precisar trabalhar, mas você não vai estudar, você precisa trabalhar. E eu lembro que eu tinha um amigo que ele capinava lote aqui na Vila Sul, e eu fui procurar emprego com ele, né, fui ajudar ele. E eu lembro que no meio serviço lá, eu falei, vou para um serviço que eu consigo fazer, né? E eu capinei o lote lá junto com ele, e o rapaz, dono do serviço, foi lá e chamou ele. Falou, o seu ajudante, ele está procurando minhoca lá, os buracos no lugar era muito grande, muito fundo. E o rapaz chegou em mim, era o Fernando falou assim, Sam, não tem condição, aí. Você não consegue capinar. E aquela foi a minha primeira demissão da minha vida, eu fui demitido.
porque eu não dava conta de fazer o serviço lá, né, de manusear a enxada. Eu falei, poxa, então eu não consigo fazer um serviço braçal direito, esse serviço aqui eu também não consigo fazer. E aí eu retomei os estudos, falei, mãe, eu vou retomar os estudos, pode ficar tranquila, eu vou fazer. E eu sempre tinha essa preocupação, porque eu não conseguia, eu tinha que me esforçar demais para conseguir passar. Eu tinha que conseguir, e assim, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu fiz o primeiro ensino fundamental 1 e 2 em escola pública, o ensino médio também em escola estadual. E eu me lembro que havia uma regra na escola estadual que dizia o seguinte, você não pode prestar vestibular na Universidade Federal, porque você não vai conseguir. E, de fato, as escolas, os cursinhos, eram vestibulares que aconteciam, eles preparavam os alunos para aquilo. E quando eu concluí o meu segundo grau, eu lembro que a primeira opção que eu tive para poder fazer foi de estudar numa escola, uma universidade federal, que meu salário conseguia pagar a mensalidade, porque eu tinha certeza e a convicção que eu nunca conseguiria fazer numa universidade federal. E eu não prestei vestibular, a não ser na universidade particular, porque eu sabia que lá eu conseguia ter uma maior facilidade. E foi assim que eu fiz. Graças a Deus eu consegui concluir o meu curso na faculdade, e logo depois que eu concluí o meu curso na faculdade, eu lembro que todas as graduações e pós-graduações que tinham em ensinos públicos, eu entendia que eu não tinha aquela capacidade, nem aquela condição cognitiva dos meus 6,5 de conseguir vaga. Então, sempre tive que pagar. E aí, agora, recentemente, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fiz um mestrado, e eu fiz esse mestrado, eu conversei muito com a Raul, eu falei, Raul, nós vamos precisar dispor um recurso financeiro nosso importante para isso. E a Raul falou, não, Sandro, eu acho que você deve fazer. E eu fiz esse mestrado, nós gastamos aí um recurso importante, era um mestrado profissional, e eu fiz esse mestrado, muito bom para mim, e eu me lembro que eu falei assim, pronto, acabou, né? Agora a vida acadêmica encerrou. E conversando com o meu orientador, no final do semestre, e ele falou assim para mim, Sami, você já tentou o doutorado? Eu falei, olha, Leonardo, eu não vou tentar doutorado, porque o único doutorado que tem aqui é da Universidade Federal, da UFG, e eu não vou conseguir. Aí ele falou assim, por que você acha que você não vai conseguir? Eu falei, olha, eu tenho certeza que isso não vai dar certo. O cronograma de exigência é muito alto. E ele falou, Sam, tenta, você vai passar. E quando ele falou isso, eu pensei assim, esse camarada nem me conhece, nós nunca tivemos uma conversa ao vivo, pessoalmente, nós sempre nos relacionamos via eletrônica, porque ele mora em São Paulo, ele é um professor da Unicamp, e eu falei, não, eu vou tentar. Fiz a minha inscrição, aí tinha vários pré-requisitos a serem feitos, e eu me lembro que eu fiz uma primeira prova que chama teste AMPAD, que é um teste de classificação dentro do programa. E eu precisava de pelo menos 350 pontos naquele teste. E eu lembro que no meu primeiro teste eu tirei 80. Eu falei assim, esse negócio não vai dar certo, né? Aí sabe o que acende na hora? Isso é 6,5. Esquece esse negócio. E eu enterrei esse negócio por um tempo. E aí recebi uma mensagem dele. E aí, deu certo? Eu falei, não deu. Ele falou, não, então continua tentando. Você tem 6 meses até a data da prova, a data do exame. Apresentar o projeto de pesquisa e fazer todo o processo. E sabe, irmãos, eu fui tentando ao todo. Eu fiz cerca de 9 testes AMPADs. No 9º teste, quem me apoiou foi a Rauena. Eu não ia fazer. Fiz a inscrição, no dia eu falei, não vou fazer. A Rauena falou assim, não, é para você fazer, faça. E eu me lembro que eu tinha marcado uma viagem com os amigos aqui da igreja, e nós fomos lá para a casa do Neto, lá no lago. E eu não ia fazer esse teste lá. E aí, sabe o que o Neto fez, irmãos? Ele preparou tudo o lugar lá. Ele falou, não, ninguém usa internet, porque a prova era online, uma prova assim, bem
eles têm uma série de restrições com câmeras, e o Neto falou assim, sabe, eu vou preparar tudo aqui. E aí eu fiquei tão constrangido com aquilo, que eu falei assim, eu vou ter que fazer a prova, porque assim, ele se dispôs tanto, todo mundo que estava lá, estava apoiando. Não, você vai passar dessa vez, e assim, muito apoio das pessoas. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer, e não só tenho que fazer, eu tenho que passar agora. Virou uma cobrança. E eu não depositava muita esperança. E sabe, irmãos, naquele dia, naquela prova, eu passei. Eu tirei a pontuação necessária. E aí tinha outras etapas que eu tinha que perseguir. E eu lembro que passei por todas as etapas e sempre que saía, eram 8 vagas, saía aquela lista de nomes. E a última agora foram 22 nomes para selecionar 8 projetos. E aí eu vou lá no currículo Lattes dessa turma para poder olhar. Meu irmão, era só fera, só gente, os currículos dos caras, assim, artigo publicado não sei aonde, internacional, a gente tinha feito curso em qualquer lugar do Brasil, do mundo, gente do Canadá. E eu falei, não, não dá, não vai dar para mim. E sabe, irmãos, quando eu peguei o resultado, e eu tinha sido aprovado em 4º lugar, eu glorifiquei o Senhor. Sabe, porque a minha vida toda eu imaginei que eu pudesse somente estudar se eu tivesse a condição e a disponibilidade de poder pagar. E eu estou entendendo que o fechamento do ciclo acadêmico da minha vida é uma confirmação da parte de Deus de que nós só não conseguimos aquilo que nós não queremos quando nós entregamos ao Senhor o nosso projeto, a nossa vida. E eu entendi que iniciar, e assim como o Salomão fala, o início não é importante como o final. Eu iniciei um ciclo acadêmico de estudos em universidades federais, em universidades particulares. E vou iniciar o meu ciclo acadêmico na Universidade Federal, em nome de Jesus. Está lá, é o meu último lá, Universidade Federal de Goiás. Vou ser doutor em administração no ano de 2028, em nome de Jesus. Eu só estou contando esse testemunho porque eu cheguei no final desse ano, irmãos, passando muita dificuldade para poder estudar. Tinha dia da semana que eu entrava às 1 da tarde na universidade, saía às 10 da noite. E peguei, inclusive, agora, resultado dessas matérias agora. E assim, irmãos, eu estou parecendo Vila Nova lá. Lá são conceitos, é A, B e C. Então, tem B de cima e embaixo. E aí, ó, eu tirei um C agora, pastor Ricardo. Mas eu estou aprovado, eu não estou nem aí. Eu passei. Não estou dizendo que vocês têm que seguir esse exemplo, não, irmão. Eu estou dizendo a dificuldade, o problema que eu tenho. Mas eu glorifiquei, porque eu falei assim, poxa vida, né? Eu estou conseguindo, está dando certo, né? Por mais que seja difícil, está acontecendo. E sabe, todas as pessoas que eu comentava a respeito disso, elas falavam, para que fazer isso? Por que fazer isso? Sabe, eu me concentrei nas vozes que diziam que eu podia conseguir, que eu podia tentar, que daria certo. Eu ouvi e foquei meus ouvidos naqueles que falavam que ia dar certo, porque muitos falaram que não ia dar certo, não tinha jeito. E sabe, a condição de viver a perda, de viver fracassos na sua vida, faz com que você automaticamente tome passos e medidas vinculados a saber que a sua vida não pode mais sofrer derrotas, não pode mais sofrer fracassos. Deixa eu dizer para você, irmão, fracassa de novo, perde de novo. Vamos seguindo perdendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, em algum momento, vai agir. Sabe, os amigos que sentam e cercam você e começam a falar para você assim, que não vai dar certo. Jó teve 3. E sabe o que esses 3 amigos dele fizeram? Quando eles chegaram e descobriram que Jó estava passando por tanto sofrimento, eles sentaram ao lado de Jó e falaram assim, Jó, deixa eu te falar um negócio aqui para você, Jó. Nós vamos só ficar aqui sentados, vamos chorar com você. Nós vamos ter empatia pelo seu problema.
rasgaram as suas roupas, jogaram terra sobre as suas cabeças e ficaram 7 dias chorando com Jó. Irmãos, olha que coisa bacana. 7 dias chorando com ele, só sentindo o sofrimento dele e chorando com Jó. Solidariedade no sofrimento dele. Nesse apoio inicial, eles tiveram esse ato. Mas, no decorrer que os dias iam passando, eles começaram a criticar a postura de Jó. Ele sugere que o sofrimento de Jó é resultado de pecado. Jó, pode observar aí que tem pecado na sua vida, Jó. Deus está te condenando, está te dando uma punição porque você está em pecado. E Jó respondia para eles, não, eu não estou em pecado. Isso não existe. Bildade fala assim, Jó, você cometeu algum erro para sofrer tanto, sabe por quê? Porque Deus é muito justo, Jó. Há uma justiça da parte de Deus que te condena. E essa justiça está te condenando porque você está errado. E ele dizia, mas eu não estou errado. Zofar vai além ainda e fala assim, Jó, esse sofrimento que você está tendo, você merece muito mais do que isso que você está passando. E sabe, ter empatia na dor e na perda das pessoas que estão próximas de nós, irmãos, é muito importante. Sabe qual que é o maior problema da pessoa que está passando alguma dificuldade? Ela está depressiva ou ela está ansiosa. Sabe qual que é o maior problema que nós temos quando nós vamos nos relacionar com essa pessoa? É tentar mostrar para ela que existem coisas melhores. Mas você está assim, triste, mas você está com saúde. Você está assim, triste, mas olha lá o outro que não tem o que você tem. Sabe por que esse tipo de relação é ruim? Porque a pessoa que está ouvindo aquilo, ela sabe disso e ela está mal justamente porque ela sabe disso. Mas ela não consegue mover no coração dela um sentimento em que faça com que ela reaja. Então, quando um terceiro vem e faz isso, prejudica ainda mais. Então, às vezes, nós só precisamos sentar do lado e falar, tá difícil, eu estou com você. Eu estou com você. Eu quero ficar aqui, quero chorar junto, quero orar junto. Sabe, irmãos, mesmo que seja insignificante. Sabe, ontem eu tive uma experiência muito grande, muito forte nesse sentido. O Estevão saiu de bicicleta e eu logo em seguida sair com o carro e ele volta empurrando a bicicleta. E eu, Estevão, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, papai, eu me machuquei, eu caí da bicicleta. E eu falei assim, você caiu? Eu caí. E ele me mostrou o joelho dele. Irmãos, tinha uma arranhada assim, eu confesso para os irmãos que assim, eu precisei concentrar muito para ver aquele arranhado. E sabe, quem é pai, principalmente pai de homem, você tem a tendência de mover uma palavra assim, rapaz, que é isso, né? Como é que você pode, um arranhão desse, você vai chorar? Você não, vamos, limpa isso daí e continua. Só que quando ele começou a falar isso, ele começou a embargar a vozinha dele. E ele embargava assim, com tanto sentimento, que eu falei assim, meu Deus, né? E na hora eu já queria dar uma bronca. E ele falava aquilo com tanto sentimento, com tanta importância. Eu falei, meu Deus, não posso brigar com ele. Eu tenho que ter empatia. Eu falei, Estevão, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E aí eu olhei o joelhinho dele. Falei, Estevão, só tem uma pessoa que pode resolver esse problema para você. É sua mãe. Falei, vai lá, cara. Vai lá na sua mãe que ela vai resolver esse problema lá para você. Você vai ver. E, papai, mas você não tem nenhum curativo aí, nada para poder arrumar. Falei, cara, não tem, mas vai lá na sua mãe que eu tenho certeza que ela vai resolver esse problema. Ele foi lá, e depois eu voltei, ele estava com a bicicleta andando, e aí, cara, e o joelho? Tá beleza. Eu falei, então tá bom. Mas sabe, irmãos, é sentir o sentimento do outro, é saber que o outro também precisa passar por aquele momento de perda, aquele momento de sofrimento, o momento de luto que ele vive. Por mais que seja insignificante, por mais que o problema não seja relevante para nós, por mais que nós já tenhamos passado por tantas dificuldades, tantas lutas, que estamos calejados de problemas, e aí de repente o outro fala, não, e olha que nós somos especialistas em querer resolver o problema dos outros, já reparou? Nós sempre solucionamos o problema do outro, nossa vida está uma tragédia, mas o do outro, olha lá, se eu estivesse no lugar dele, eu fazia isso, e estava tudo certo.
Nós temos uma especialidade nesse aspecto que é impressionante. Mas é ter empatia e saber que o problema, a dificuldade e a perda do outro é necessário ao momento de luto dele. Assim os amigos de Jó tiveram com ele. Mas sabe, no final do livro, e aí eu quero encerrar aqui agora a minha palavra, eu já gastei muito tempo a sua idade, tempo demais. Deus chama os amigos de Jó, que haviam acusado ele daquela forma, chama a atenção deles. Fala, vocês levantaram falsamente o meu nome a respeito daquilo que eu estava vivendo com Jó. Deus chama a atenção daqueles amigos. Deus pede para que Jó ore e interceda pelos seus amigos que o acusavam. E principalmente, Deus chama Jó a uma condição de perdão. E ele orar perdoando os seus amigos. Levantar um clamor de perdão a eles. Levantar um clamor de oração para abençoá-los. E a palavra de Deus fala, como nós lemos no versículo 10, no capítulo 42, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o restituía em dobro tudo que ele havia perdido. Irmãos, Jó viveu restituição em dobro. Deus conhecia as virtudes de Jó, sabia quem ele era. Independente das tragédias e perdas que você vive, Deus sabe quem você é. Ele sabe das suas virtudes, das suas dificuldades, dos seus defeitos. Deus te conhece. Você pode dizer isso para quem estiver do seu lado, e Deus te conhece. Ele te conhece, sabe das suas virtudes. E eu queria dar um segredo aqui que eu aprendi lendo o livro de Jó. Estou falando para você ler o livro de Jó. O segredo para viver restituição é que só vive restituição quem se desgarra daquilo que foi perdido no passado. Enquanto Jó não parou de lamentar aquilo que ele havia perdido, os motivos pelo qual ele havia perdido todas aquelas coisas, não houve restauração. Amém? Sabe qual que é o nosso grande defeito, nosso grande problema? É entender que para sermos restituídos de algo, nós precisamos restabelecer aquilo que foi perdido. Nós queremos exatamente aquilo que foi perdido. Esse ano vai ser restituição. Então, aquilo que eu perdi lá atrás, Deus vai ter a capacidade de me restaurar. Irmãos, Deus não fez isso na vida de Jó. Porque a palavra de Deus diz que ele restaura e restitui em dobro. E tudo aquilo que Jó recebe é muito melhor do que aquilo que ele havia perdido. Meu irmão, nós precisamos entender que para vivermos restituição em 2025, nós precisamos abrir mão daquilo que nós perdemos. Aquilo que nós perdemos ficou no passado. Aquilo não nos pertence, porque o que nós esperamos agora é que o Senhor nos restitua em dobro aquilo que foi perdido. E os projetos e planos do Senhor são maiores do que os nossos. E os sonhos dele são maiores do que os nossos. Mas sabe o que nós precisamos viver para entender como nós devemos desarraigar dessas coisas do passado que nós perdemos? Nós precisamos viver perdão. Nós precisamos perdoar, inclusive a nós mesmos, por ainda estarmos com o nosso coração preso naquilo que ficou lá atrás. E tentarmos carregar isso por tanto tempo e não conseguimos viver o melhor de Deus que está por vir. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Só viverá restituição quem liberar perdão. Orar por todos aqueles que te prejudicaram no processo de perda. É difícil, irmãos. Mas é o que faz com que nós venhamos a viver esse tempo de restituição. Eu queria profetizar na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai revelar no seu coração, vai mostrar áreas que você precisa pedir perdão, pessoas que você precisa pedir perdão. Às vezes não fisicamente, às vezes você até relaciona bem com ela, mas você lembra e fala, hoje minha vida está dessa forma porque essa pessoa me passou para trás, a minha vida está dessa forma porque essa pessoa não lembrou de mim em algum momento, em algum aspecto. Porque se nós não tomarmos essa liberdade, essa atitude, nós não vamos viver o dobro. E eu quero viver o dobro de Deus na minha vida, em nome de Jesus.
Eu gosto de uma música do Ministério para Sentar, e eles dizem o seguinte, apesar dessa música ter algumas dificuldades teológicas nela, ele diz assim: e o tempo que roubado foi, não poderá a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Fala isso mais uma vez. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu profetizo sobre a sua vida. O que virá será em dobro. Não haverá lembrança daquilo que ficou para trás, mas haverá um renovo. A restituição será algo sobrenatural. Não vai ser igual àquilo que foi perdido, mas será em dobro. Porque a palavra de Deus diz que Jó viu até a sua 4ª geração, os filhos dos seus filhos, e a palavra encerra dizendo: e Jó viveu dias fartos nessa terra. Vamos orar? Perdoe por entregar tão no horário tão complicado. Pai, em nome de Jesus nós oramos, intercedemos, ó Deus, para que o Espírito Santo do Senhor mova, Deus, no coração daquele que ainda está vinculado e preso, ó Deus, a coisas que ficaram no passado, coisas que ficaram para trás. Em pensar, ó Deus, em restituir aquilo que havia, ó Deus, ficado em algum momento da sua vida. E concentra, ó Deus, o pensamento em restituir essas coisas, Pai, que o nosso pensamento, o nosso coração esteja preso no Senhor, para que nós possamos entender que há algo que o Senhor quer nos dar, que a retribuição, que a restituição do Senhor é muito maior do que aquilo que nós perdemos. Que, Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos mova no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor, porque por tanto tempo nós ficamos lutando, ó Deus, com o Senhor, lutando, ó Deus, com as circunstâncias, com as dificuldades, achando e limitando o Senhor, ó Deus, a nos restituirmos com tão poucas coisas, mas o Senhor nos conhece. Pai, que o Senhor possa restituir ministérios aqui, que o Senhor possa restituir saúde aqui, Pai, que o Senhor possa restituir famílias, que o Senhor possa restituir lares, Pai, que esse seja um ano de vitória, ó Deus, porque nós vamos receber o sobrenatural do Senhor, o dobro que o Senhor nos promete, Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Jó, homem íntegro, homem reto, ó Pai, que o Senhor possa conhecer o coração de cada um aqui e retribuir, ó Deus, os sonhos e os projetos do Senhor para cada vida que veio aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, glorifique ao Senhor.